execução definitiva. Neste momento da nossa dica, eu trago aqui para você uma régua processual da execução definitiva, para você visualizar como que nós podemos, no processo do trabalho, iniciar a execução definitiva e como que funciona a fase de liquidação, a garantia do juízo, para que você possa se valer de medidas judiciais ali para se defender em sede de execução definitiva. Pois bem, para que a gente tenha uma execução definitiva, como regra, nós vamos estar aqui diante, não é? De uma sentença, de uma decisão transitada em julgado, a qual não comporta mais recurso. Não comportando mais recurso, você poderá então dar início à execução definitiva, porque você tem aqui o trânsito em julgado. Bom, e daí, qual é a sequência disso? Como que isso se desenvolve? Vejam aqui comigo na tela. Quando falamos então de execução definitiva, nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Uma sentença, por vezes aqui proferida, não é? Em que se teve aqui o trânsito em julgado. Diante do trânsito em julgado, não há que se falar em execução provisória, só cabe eu falar aqui em execução definitiva. Mas para que eu possa executar de fato, não é? Para que eu possa iniciar a execução definitiva, eu preciso saber primeiro quanto que eu devo. Quanto que o executado deve, melhor dizendo, quanto que ele me deve? Para isso, eu vou ter que fazer a liquidação da sentença. Quando eu for fazer a liquidação da sentença, não é? Quando eu for fazer a liquidação da sentença, as partes vão ter a opção, a oportunidade aqui de se manifestar, de apresentarem os seus cálculos, não é? E aí, neste momento, não é? Neste momento, o juiz vai homologar os cálculos. Pois bem, então nós vamos ter, diante do trânsito julgado, nós vamos iniciar o quê? A liquidação. A liquidação, ela pode acontecer das mais diversas formas, não é? Ela pode se dar. Mas o que nos interessa, de fato, é que a liquidação ela tem uma finalidade, que é apurar os cálculos dos valores devidos. Então, aqui, nós vamos ter todo o procedimento de liquidação, lá previsto no artigo, quem quiser anotar, 879, parágrafo 2º da CLT, ok? Então, elaborada a conta e tornada líquida, o juiz vai abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objetos de discordância, sob pena de preclusão. Ou seja, o juiz vai pedir para que as partes apresentem os seus cálculos, não é? Apresentados esses cálculos, o juiz vai abrir o prazo, não é comum, como eu mencionei para vocês, de 8 dias, não é uma faculdade do juiz abrir esse prazo. Se você ler bem o artigo 879, parágrafo 2º, ele fala que o juiz deverá abrir o prazo. Então, ele deverá dar a oportunidade das partes se manifestarem sobre os cálculos apresentados pelas partes, não é? Então, eu vou falar sobre os cálculos que o outro apresentou, o outro vai falar sobre os cálculos que eu apresentei. Feito isso, o juiz, não é? Vai proferir aqui uma sentença de liquidação. Apesar do nome ser sentença de liquidação, eu sempre gosto de falar sobre isso, dela não cabe nada, não cabe nenhum recurso, porque ela tem natureza de decisão interlocutória. Então, aqui, não é? Vai ser proferida uma sentença de liquidação. Ok? Então, o juiz profere uma sentença de liquidação após as partes terem lá se manifestado, não é? As partes devem se manifestar sob pena de preclusão, tá? Se elas não se manifestarem, preclui a oportunidade, não é? Preclusão aqui, né? Preclui a oportunidade de elas se manifestarem sobre os cálculos, tá? Então, vai se liquidar a sentença, as partes vão se manifestar e aí vai ser proferida uma sentença de liquidação. Tendo sido proferida uma sentença de liquidação, neste momento, o juiz expede o que a gente chama de mandado de citação, penhora e avaliação. Como que funciona isso, Priscila? Funciona da seguinte forma, não é? O juiz expede uma citação, o oficial de justiça vai até você, uma citação pessoal, o oficial de justiça bate na sua porta. Tudo bem, senhora Priscila? Prazer, né?
conhecê-la, vim aqui citar a senhora para que a senhora pague no prazo de 48 horas a dívida que a senhora tem naquela ação trabalhista promovida pelo senhor João. Pois bem, a senhora tem 48 horas para pagar ou para garantir o juízo, não é? Contudo, se a senhora não pagar ou não garantir o juízo, voltarei para penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Priscila repete. Sim. Senhora Priscila, prazer, não é? Vim aqui hoje para citar a senhora para pagar no processo de execução que o senhor João move contra a senhora. Lembra dele? Não é? Pois é, senhor João, pois é. Nessa situação, a senhora tem o prazo de 48 horas. Anote esse prazo. Se em 48 horas a senhora não pagar ou não garantir o juízo, estarei voltando aqui para penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Pois bem, nesta situação, ao executado surgem duas possibilidades. Na verdade, três. Ou ele paga e extingue a execução. Mas vamos lá, né? Você não pagou até agora, né? Ou ele paga e extingue a execução, ou ele garante o juízo com o depósito do valor, com a indicação de bens à penhora, por exemplo. Pode ser até, inclusive, através de seguro-garantia judicial. Ou ele se mantém inerte. Finge que não é com ele. Quando o oficial de justiça vai voltar e penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Pois bem, vamos supor aqui no nosso exemplo, não é, que nós estamos na tela, de que o garantia do juízo tenha sido realizada, né? Porque o pagamento extingue a execução e nós não queremos isso. Então, que a garantia do juízo tenha sido ocorrido. Nesta situação, se o juízo estiver garantido, então aqui, ó, juízo garantido, que é um pressuposto para que o executado possa se defender aqui em sede de execução definitiva. O executado, nesse momento, poderá se valer de embargos à execução e o exequente de impugnação à sentença de liquidação. Feito isso, o juiz vai proferir uma sentença, julgando os embargos à execução e julgando a impugnação à sentença de liquidação. Veja, o executado, para que ele possa se apresentar os embargos à execução, necessariamente o juízo tem que estar garantido. E o exequente pode se valer de uma impugnação à sentença de liquidação. Nessa impugnação à sentença de liquidação, e inclusive nesses embargos à execução, eles terão a oportunidade de questionar, inclusive, a sentença de liquidação, que eu não pude na oportunidade de questionar porque era uma decisão interlocutória, né? Então, eu vou poder questionar a sentença de liquidação, eu vou poder questionar o juízo garantido, a penhora de bens, eu vou poder questionar aspectos da execução, tanto o executado como o exequente. E aí, o juiz vai sentenciar, julgando os embargos de execução e a impugnação, e desta sentença definitiva em grau de execução, torna-se cabível o agravo de petição. Por isso que alguns alunos, às vezes, durante a fase de conhecimento, falam, Priscila, não cabe agravo de petição? E aí eu sempre respondo, agravo de petição somente em fase de execução. E é isso mesmo. Da sentença definitiva em execução é que se torna cabível o agravo de petição. Pessoal, esse é um resumo da nossa execução definitiva. Começando lá pelo trânsito julgado, falando do artigo 879, parágrafo 2º, né? Que fala sobre essa manifestação das partes na fase de liquidação. Depois, o mandado de citação, penhora e avaliação, quando a parte aqui, né? Reitero para você, vai ter o prazo de 48 horas, não é? Para pagar, não é? Para pagar, para garantir o juízo, não é? Ou se manter inerte. Se manter inerte. Ok? Garantir aí a execução ou se manter inerte. Vale vocês tomarem nota aqui de alguns dispositivos que eu vou deixar aqui registrado para vocês. Do artigo 881, 882 e 882, 881, 882... não é? E 883. E se você também quiser ver um pouquinho sobre a questão, né, de penhora, a ordem preferencial de penhora, fica aqui registrado o 835 do CPC. Ok? Com isso, não é? Vimos aqui execução definitiva regida pela nossa CLT e que o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária em execução.